36ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio e a douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, representando o Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos: relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, processo TC 12332/12, aplicação de multa contra o senhor Juarez Oreste Gomes de Barros. Acórdão multa 408/2012. TC 13595/2010, TC 12317/2009, entre outros referente a aposentadorias e pensões. Resolução de 161 a 164/2012. TC 10.057/2009 e TC 10.649/2009, referente a aposentadorias. Acordo 409, de 409 a 410/2012. Relator conselheiro Cícero Amélio da Silva. TC 7821/2010, TC 8536/2009, entre outros referentes a aposentadorias e pensões. Acórdão de 411 a 426/2012. TC 10.849/2008. Foi retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente da 2ª Câmara facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. A minha pauta não é da... Foram publicados 2, né? Eu tenho esse monte aqui. Tem isso aqui. Podia ter botado motivo, né? Se quiser botar em tempo. Era bom. Esse. Não, como é um combo, para ficar bem claro. Era bom aqui, você bota em tempo, bota assim. Não. A ata da sessão anterior. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheira Raquel. Aprovado. Não, pode botar em tempo, você botar ali, ela assina embaixo. E como é um assunto que envolveu todo mundo? Eu fiquei até achando que não tinha necessidade de fazer e se lavrar a ata, mas aí... Tem que ter pelo menos que no dia teve, mas não tem. Mas é uma falta de não ter um motivo, se fosse uma coisa delitiva mesmo, vale a pena botar. Terceira. Terceiro encontro na
penal. Obrigado. Tá ok. Está facultada a palavra ao senhor conselheiro, a senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, pela ordem começarei a relatar. Processos de aposentadoria, processo TC 942/2011, aposentadoria por invalidez, com proventos integrais de Cícero Gomes Pereira. Processo TC 0791/2011, aposentadoria por invalidez com proventos integrais para Lenilda Rodrigues Casado. Benefício de concessão de pensão, processo TC 8464/2010, concessão de pensão a Elza Pinto de Souza. Processo TC 10361, benefício de pensão, auxílio pensão, beneficiário Eloy Ferreira da Silva. Processo TC 15446/2010, concessão de pensão a Caetana Maria Braga dos Santos. Processo TC 10005/2011, concessão de pensão a Lucas Mateus Falcão da Silva. Processo TC 8724/2010, concessão de pensão a Antônio Vicente da Silva. Todos os processos aqui relatados têm o parecer da Procuradoria Jurídica do Tribunal e do Ministério Público de Contas, entendendo que os atos de concessões de pensões, ora obedecido e aposentadoria, obedeceu à legislação em vigor. Voto pela legalidade dos atos. Em discussão os processos. O Ministério Público, doutor Rafael. Ratifico todos os pareceres emitidos pelo Ministério Público de Contas, opinando pela regularidade dos atos referidos. Conselheira Selma Brito. Excelência, repita, por gentileza. Conselheira Selma Brito. Acompanho o relator, Excelência. Acho que está uma voz fraca de segunda-feira. É o microfone, Aprovado. Processo de aplicação de multa ao gestor. Processo 12044/2012. Versus auto-aplicação de multa à gestora da Prefeitura do município de Flecheira, senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto. Não encaminhou o contrato 8 de 2011 com a empresa WA Comércio Limitada. Foi consta nos autos o aviso de AR do recebimento, onde se verifica que a notificação expedida através do ofício acima referenciado foi recebido pela Prefeitura na data 12/9/2012. Processo TC 12043. Aplicação de multa também à mesma gestora do município de Flecheira, senhora Silvana Maria Cavalcante Costa Pinto. O contrato com a empresa NT Distribuidora Limitada. Também foi encaminhado a R, recebido na mesma data, 10/9/2012. Então, nos dois casos especificamente, estamos pela aplicação da multa equivalente a 50 UPFAL, R$ 863,50 à gestora. B, pela ciência gestora assim mencionada da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertar a gestora que, no pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Doutor Rafael. Senhor conselheiro, as multas aí, a gestora foi cientificada, mas não apresentou a defesa. Exatamente. Sim. Então o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Conselheira Selma Brito. Excelência, não tem nenhuma relação com o SICAP não, né? Não, é cópia de contrato, ou seja, tá. publicou no Diário Oficial e não Perfeito. foi encaminhado para cá. Nos dois casos. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheira Raquel. Acompanho o relator. Aprovado. Irmão, processo TC 11.106/2009 versus autos sobre contrato celebrado entre o município de Pão de Açúcar e a empresa JR Comércio
aliás, JR Correio EPP, objetivando a aquisição de gênero alimentício destinado ao programa PET de Projove da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, de Pão de Açúcar. O contrato solicitado decorreu o processo administrativo 149, referente ao procedimento licitatório pregão presencial 06/2009, sendo a legislação aplicável a Lei Federal 10.520 e a 68666 de 93. O valor global do contrato R$ 32.270,40. Teve parecer do Ministério Público e da Procuradoria Jurídica deste tribunal, opinando pela regularidade da contratação. E o processo TC 47/2009 versus auto sobre o contrato 11/2008, decorrente do pregão eletrônico do 219/2008, tendo como objetivo a aquisição de material de limpeza destinado à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, SEAGRE. O procedimento licitatório teve origem no contrato 11/2008, foram o valor global 3.900 e o 11/2008 e 15/2008. São dois contratos. Os valores são de 3.976 no 11 e no 15, 12.110, respectivamente, com suas dotações orçamentárias previstas na cláusula 6ª. Considerando que a douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal emitiu o parecer 46/2010, concluindo pela anotação, considerando ainda que os autos evoluíram o Ministério Público Especial, junto a esta Corte, que emitiu o parecer 14/48/2012, opinaram pela regularidade da contratação. Então, é o meu voto pela regularidade das contratações. Doutor Rafael. Senhor relator, ratifico o parecer lançado pelo Ministério Público de Contas. Conselheira Selmo Brito. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheira Raquel. Acompanhe o relator. Aprovado. Pela ordem, conselheira Selmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, justamente do Ministério Público que oficia junto a este tribunal, tenho a relatar os seguintes processos de aposentadoria. Processo TC 10.682 de 2009, Maria do Amparo Nunes, cargo professor, licenciatura plena, nível 1, classe D. Processo 91.93 de 2009, Maria Edileuza Vilela dos Santos, cargo professor, licenciatura plena, nível 1, classe D. Processo 10.674 de 2009, Maria do Perpétuo Socorro Silva, cargo professor adjunto, 10.647 de 2009. Primeiro 10.674, o segundo é 10.647. Interessado Maria Edileuza, também de Andrade Silva, essa. Cargo técnico de contabilidade, classe D, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Processo 11.823 de 2009, Jadir Almeida Costa, professor de licenciatura plena, nível 1, classe D. Processo 10.691 de 2009, interessado Maria do Carmo Alvim Brito, auxiliar de serviços diversos, classe D, Secretaria de Educação. Processo 10.583 de 2009, Neide Maria dos Santos Vasconcelos, professor de especialização nível 2, classe D. Processo TC 669 de 2009, interessado Jesus Alves da Silva, cargo auxiliar de serviços diversos, de educação também. Processo 8285 de 2010, Tereza Bezerra da Silva, cargo merendeira, classe B, educação. Processo 1383 de 2009, Nadir Brandão Ramos, professor, licenciatura plena, nível 1, classe D. Em atendimento aos preceitos constitucionais e legais vigentes, foram submetidos à apreciação para fim de registro nesta Corte de Contas processos ora relatados, todos devidamente instruídos pelos documentos e relatórios necessários provenientes dos respectivos órgãos competentes. Ressalto que os pareceres advindo do gabinete dos auditores são da lavra do auditor-chefe, senhor Roberto Pires Alves de Abreu.
Considerando as manifestações favoráveis da Procuradoria Jurídica do Ministério Público de Contas e também do Gabinete dos Auditores, entendemos que os atos acima elencados obedecem à legislação em vigor, podendo ser submetidos à deliberação desta Corte de Contas, a fim de registrar para os respectivos fins de direitos, conforme os preceitos constitucionais e legais. É como voto, só dando a informação que esses processos são da pauta do dia 5 de novembro deste ano. Doutor Rafael. Ratifico todos os pareceres lançados pelo Ministério Público de Contas, senhor presidente. Em discussão. Em votação, considera Raquel. Correto. Aprovado. Mais algum processo, consideração? Tem, excelência. Inclusive, eu estou com uma ideia aqui, quando o senhor abrir a palavra no final, eu vou, para a gente Anote para não esquecer a ideia. ganhar tempo na relatoria desses processos. Vou dar uma olhada nos nossos normativos, se permite nós fazermos um julgamento em relação ao julgamento. Tudo que for para melhorar Rapidez. é excelente. Vou ver se essa possibilidade normativa. Que aí, se algum processo, algum conselheiro quisesse que fosse seguido, quisesse discutir, precisaria um destaque antes do começo da sessão e ganharíamos em velocidade, né? Retomando. Esta pauta é da sessão do dia 19 de novembro, do corrente. Processo também são processos de aposentadoria. Desculpem, de pensão, processo de pensão, todos são processos de pensão. Processo 12.338 de 2009, beneficiário José Maurício Coutinho Vasconcelos, advindo do Miriam Lira Castro de Vasconcelos, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, Alagoas. Processo 7825 de 2010, beneficiário Maria Helena Silva dos Santos, advindo Petrúcio João da Silva dos Santos, da Educação. Processo 12324 de 2009, beneficiário Terrana Gomes da Silva Aguiar, advindo José Marcos Aguiar, também da Educação. Processo 8719 de 2010, beneficiário Hugo Barros Lima, advindo de Aleide Mendonça Lima, da Educação. Processo 12429 de 2008, beneficiário Nadir Costa Barbosa, advindo Luiz Barbosa Brito, secretário de Saúde. Processo 10.072 de 2011, beneficiário Veridiano Soares da Silva, advindo de Eulino Lira da Silva, também da Educação. Processo 15.338 de 2010, beneficiário Maria Madalena da Conceição Santos, advinda de Antônio dos Santos, da Educação. Processo 10.004 de 2011, beneficiário Ubirajara Carvalho Figueiredo Neto e João Maria de Carvalho Figueiredo, advindo de Nerita Barbosa dos Santos Figueiredo, Educação também. Processo 14.319 de 2009, beneficiário Givaneide Ângelo Pereira da Silva, Polianderson Tiago Ângelo Pereira da Silva e Poliana Cíntia Ângelo Pereira da Silva, advindo do servidor Dorival Ângelo, ex-servidor Dorival Ângelo Sobrinho, também da Educação. Em entendimento dos preceitos constitucionais e legais vigentes, esses processos foram submetidos à apreciação desta Casa, instruídos com os documentos e relatórios dos órgãos competentes. Os pareceres de lado da auditoria são do senhor conselheiro substituto, Dr. Alberto Pires Alves de Abreu. Considerando as manifestações favoráveis da douta Procuradoria Jurídica, do Ministério Público de Contas e do Gabinete dos Auditores, entendemos que os atos obedecem à legislação em vigor, podendo ser deliberados por esta Casa, a fim de que seja concedido o devido registro para os fins de direito. É como voto, Excelências. Doutor Rafael. Senhor presidente, ratifico todos os pareceres
lançados pelo Ministério Público de Contas, opinando pela regularidade do registro dos atos de pensões. Ok. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheira Raquel. Relator. Aprovado. Isso, Excelência. Então está facultada a palavra para o conselheiro Anselmo Brito dar a ideia dele. Sim, Excelência, já antecipada a ideia, em observância até o que já acontece em outros tribunais de contas, a questão de nós fazermos, quando tivermos vários processos, numa mesma assentada de um mesmo tipo, nós procedermos à verificação, a fazer uma listagem desses processos, e como todos os relatores, inclusive o Ministério Público de Contas, têm esses processos já pautados, eles poderiam apenas ser lidos na pauta do dia, e aquele processo que algum conselheiro quisesse debater ou tivesse alguma sugestão a fazer, trouxesse alguma coisa à discussão, esse seria lido e debatido. No mais, se aprovaria todos de uma vez só. Essa é a minha ideia, mas preciso fazer uma pesquisa nos nossos normativos para termos a certeza que há essa possibilidade. É uma ideia para ganhar celeridade aqui na nossa Câmara. Eu queria fazer, já que Vossa Excelência é estudioso, no caso de pensão e aposentadoria, em termos do regimento, é obrigatório ter o parecer da auditoria, regimentalmente? Excelência, de acordo com o artigo 38 do regimento, a auditoria, desculpa usar esse termo, entre aspas, tem que dar pitaco em todos os processos dentro do tribunal. Tem que realmente funcionar. Essa é a minha dúvida, só queria saber. Agora, Excelência, já que você nos falou nessa questão, eu quero trazer aqui uma reflexão também. Veja só, a auditoria, ela está funcionando como um órgão parecerista desta casa, o que, a meu ver, não me parece correto, visto que a principal função do auditor substituto, do conselheiro substituto, é substituir os conselheiros. Então, veja só a incoerência. Se todos os auditores, vamos supor, lá existe a figura de um parecer coletivo, se todos os auditores assinassem os pareceres, eles ficariam impossibilitados de substituir os conselheiros, por estarem impedidos nos processos que eles iriam funcionar, porque fatalmente nesses processos teria a participação dos auditores. Então é algo que a gente tem que pensar, refletir e promover a adequação às normas constitucionais vigentes. Esse é o meu entendimento. Exatamente. A minha discussão, conselheira Raquel, é exatamente isso. Em parte, isso aí que o Anselmo falou, mas é que a gente vive no momento que a gente vive, do volume e os problemas com relação às auditorias em si. O meu problema é o seguinte: era uma dedicação, pelo menos momentânea, exclusivamente em controle de auditoria, ou seja, nas inspeções, trabalhando, obviamente, também com as substituições de conselheiros, eventualmente que estejam, ou como tem uma vaga em aberto, ou na vacância de algum que esteja com ou férias ou alguma coisa. Essa eu acho que é a dedicação que tem. Por isso, na minha pergunta de pensão e aposentadoria. Minha pergunta foi: porque no momento que a gente está vivendo hoje, entendeu? Duas coisas que a gente tem que. Vamos dizer, seria um tempo adicional que você incluiria no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo que a gente está incluindo esse tempo, a gente não está ainda, por exemplo, haver uma ligação direta entre as diretorias de inspeções com relação ao que está sendo realizado, um controle específico dos auditores, e teria que ser reportar até diretamente os auditores para que haja um acompanhamento do que está acontecendo. E isso você se torna mais eficiente. Não é? Aí concordo com o Anselmo, com o conselheiro Anselmo. Esse parecer, ele burocraticamente está cumprindo, né? Regimentalmente, mas ele funcionalmente, ele até chega ao ponto de atrapalhar. Porque na hora que você tiver três pareceres, por exemplo, se você tiver com aí você já tem uma coisa que vamos analisar friamente, doutor Rafael.
Isso passa no órgão de origem, já tem uma fiscalização, vai para procurar PGE, tem outra fiscalização, vai para o gabinete civil, tem outra fiscalização, vai para o AL Previdência, tem outra fiscalização, mais 3 vem aqui para o setor de quarto. Quinta, já estamos na quinta aqui. Mais 3, Ministério Público, Procuradoria Jurídica e Auditoria. Me desculpe, é uma enxugação de gelo aqui, que é ratificar o que já está ratificado. É um hiper super controle. Entendeu? Um hiper super controle, onde a gente tem um controle de mais numa coisa e de menos em outra. Com Vossa Excelência foi muito feliz essa observação. Muito feliz mesmo. Excelência, aproveitando que o senhor falou, olha, a impressão que me dá, precisamos verificar de fato, mas as diretorias técnicas dos nossos normativos, elas estão submetidas à auditoria. Elas são submetidas. Então a gente tem que sair do papel e para a prática. Uma outra coisa, que o senhor fala com razão, a questão do trabalho da auditoria. Temos hoje 3 auditores e eles têm um time muito limitado. Então isso ainda atravanca de forma sobremaneira o trabalho da auditoria. E veja só, vou falar até algo que era para ser falado no pleno, mas isso pode ser repetido no pleno, não tem problema. Veja só, temos também, hoje, na composição do pleno, o auditor-chefe tem uma cadeira permanente no pleno. Tirante aquela que já ocupa o auditor que já está substituindo o conselheiro na vaga em aberto. Acontece que este conselheiro que assumiu todos os processos de um conselheiro normal, hoje ele não tem a estrutura de um gabinete de um conselheiro. Não consta com nenhum cargo o gabinete de conselheiro. Ou seja, se já era complicado para a auditoria trabalhar nos processos normais do tribunal com esse parco número de pessoas, imagine, Excelência, mas todos os processos do conselheiro que o auditor substituindo a esta vaga que está em aberto. Ou seja, como que a auditoria vai poder trabalhar? Fica uma coisa insustentável, realmente. Se a ideia é essa, de ser dessa forma, o trabalho do tribunal, a cada dia que passa, vai minguando mais e mais ainda. Eu não entendo por que há a substituição de um conselheiro, de um auditor substituto, na vaga que ainda está em disputa, e a este auditor e a este conselheiro substituto não é dada toda a estrutura do gabinete de um conselheiro. Eu realmente não entendo. Eu não entendo. É um outro que eu trago a reflexão, doutora Raquel. Conselheiro, eu queria propor, Vossa Excelência, da gente também sair da teoria para a prática. Perfeito. Eu queria, Vossa Excelência já tinha sugerido algum debate na reunião administrativa, uma sessão, nas sessões anteriores que a gente teve. Eu queria propor aqui a gente botar esse mesmo item como item de discussão e esse agora já como item a Vossa Excelência, sugestão com relação para agilizar os processos do mesmo assunto. Esse seria um. Se Vossa Excelência na confecção desse, vamos dizer assim, dessa, não sei como é que chamaria, seria uma, vamos dizer assim, uma preocupação da Câmara, da segunda Câmara, de propor isso aí, a agilidade, aquele outro assunto que eu esqueci agora, um assunto da sessão anterior, que a gente ia levar lá para discussão interna, mas era da modificação desse artigo 38, até para obedecer às normas constitucionais do auditor, realmente exercer as funções que lhe são próprias. Pronto. E não a de médico parecerista. E vendo aí, Vossa Excelência colocar também, vendo a necessidade do regimento ser cumprido, ou seja, uma vinculação direta, que seja definido aí, a gente estaria para o assunto, seja definido que a partir da data o regimento seja cumprido, sair do papel e vir para a prática, ou seja, os auditores terem vamos dizer assim, responsabilidade também e ter o direito de solicitar e determinar junto às diretorias de inspeções
o que for necessário para poder que as inspeções se agilizem e chegue a um bom termo. E também no outro item, o Vossa Excelência pode propor, e será assinado por mim também, e se o conselheiro Cícero Amelio também quiser, ele pode assinar, eu converso com ele, nós conversamos com ele, e a gente propor isso aí e dar a estrutura devida a quem está substituindo, até que as coisas sejam, se não for toda, mas pelo menos em parte, a estrutura seja dada ao conselheiro ou a conselheira que esteja substituindo definitivamente o conselheiro que está aí na vacância, a cadeira dele, e para que ele possa desenvolver o trabalho dele como os outros gabinetes desenvolvem. Eu acho que não seria necessário em sua totalidade, até porque o nosso gabinete não usa nem a totalidade do que a gente tem. A nossa proposta é de redução mesmo. Então, mas eu acho que vale a pena se propor isso, que isso aí seria como se fosse, não sei o nome certo, a gente colocar isso como um documento ou uma proposta que a gente possa encaminhar para os conselheiros e para o presidente. Perfeito. A gente sair e a gente debater isso no plenário assim que tiver oportunidade. Se Vossa Excelência propor isso, eu estou assinando junto e a gente vai conversar com o conselheiro Cícero Amelio para que a gente possa já ter essa adesão. Se não tiver, vai a nossa adesão. Nós dois vamos para a adesão de tentar minimizar e ser mais ágil, e ser mais eficiente e buscar, na verdade, um maior controle. Essa é a proposta. Falar com a conselheira Raquel. Eu acho que foi louvável levantar essa questão aí, porque eu até anotei aqui para depois conversar justamente sobre essa questão do envio das aposentadorias lá para o nosso gabinete, né? Porque está inviabilizando realmente os trabalhos. Inclusive, o próprio conselheiro Sérgio, ele não está enviando para a própria auditoria nem aposentadorias nem contratos. Por quê? Porque pelo que Vossa Excelência falou, da questão do pouca quantidade de gente, existem 2 pessoas agora trabalhando com auditoria. Então, a gente não consegue nem se dedicar às prestações de contas. Perfeito. Porque o pessoal é novo, a gente precisa orientá-los, e as prestações de contas, que seriam aquilo que, na verdade, deveria ir para a auditoria, a gente não está conseguindo dar andamento. Perfeito. Então, as prestações, as aposentadorias, as pensões e até mesmo os contratos que chegam lá, que já passaram por setores competentes para isso, acaba que vira um parecer a mais dentro de vários outros que já existem. Agora, essa questão de propor uma mudança nas funções de auditoria, eu acho que também isso é uma coisa que deve acontecer, mas aí a gente acaba ficando a teoria contra o que está escrito no regimento. Perfeito. Então, a gente vai seguir o regimento ou a gente vai mudar, e aí eu acho que deveria ser feita uma alteração no regimento. Perfeito. Porque o nosso regimento, ele realmente manda que seja enviada a auditoria quase todos os processos, e até mais alguns que os conselheiros queiram que sejam enviados. Então, foi o que nós na auditoria estávamos discutindo. O conselheiro Sérgio, ele não envia, mas e aí? Ele está cometendo um erro de não enviar, e ele é um auditor também. Então, você acaba caindo em contradição dentro do próprio tribunal. Então, acho que isso é uma coisa para ser discutida, mas para ser feita uma alteração na legislação, para que a gente não fique atuando em desacordo com o que está escrito no nosso regimento. Acho que tem que ser uma coisa um pouco mais ampla, nem que seja, por enquanto, só situada nesse setor da auditoria. Excelência, eu assisto a doutora Raquel, porque eu também, como já ouvi aqui no pleno, não posso dar um tiro no pé. E eu que cobro tanto a questão de seguir, às vezes até a ferro e fogo, os nossos normativos. Então eu acho que isso passa fatalmente por uma alteração regimental. Mas veja, conselheiro, eu acho que só um minutinho, eu vou deixar o Rafael para dar o fechamento. Mas isso aí eu não vejo problema. Eu acho que essa proposta, tudo que a conselheira Raquel está colocando, que ela ponha isso numa ideia como papel, se ela não puder propor direto, pode trazer para onde a gente, nós vamos propor a mudança da nossa resolução. Perfeitamente, excelência. Acabou. Traz a mudança, nem que precisa esperar as 4 sessões, vamos preparar, mas vamos mudar. O que a gente não pode admitir, gente, é que o tempo está passando e a gente está enxugando gelo. Pelo amor de Deus, já passou essa época. A gente tem que se tornar eficiente, a gente tem que se tornar moderno e a gente tem que ver o que é melhor para a gente ser mais eficiente. Essa da aposentadoria, para mim, eu acho que a gente tem que mudar ontem. Porque eu não vejo, sabe, é o supra-sumo da passagem em tudo que é lugar. Eu não vejo. Excelência, por uma parte, eu acho que, por exemplo, aí a doutora Raquel, mesmo posição dela e mesmo caminho. Se a segunda Câmara, aqui numa decisão até contrária ao regimento,
mas por razões louváveis, deliberar que quanto aos processos relatados da segunda Câmara, especificamente a esses atos de registro, no caso pensão e aposentadoria, a não necessidade do parecer da auditoria, e a auditoria talvez se posicionar pela possibilidade também, seria uma saída, vamos dizer, inicial, a fim de que se faça a modificação regimental. Mas eu queria esgotar todas as possibilidades de a gente fazer em conjunto. Sim. Tá, para a gente poder tentar, o que eu mais brigo, que a gente mais briga, que Vossa Excelência também, é a unidade. Vamos tentar ao máximo, tentar essa unidade. E aí daí para frente, daí o que for preciso fazer para a gente se tornar eficiente e prático, nós vamos fazer. Não sei se eu não tenho dúvida. Queria para dar a palavra ao doutor Rafael, para que ele pudesse. Agora, o jeito mais correto, mais seguro, e eu ficaria muito confortável, era realmente de procedermos a esta alteração regimental e dar acesso ao que é de César. Então pronto, é sugerir uma mudança no regimento. Eu acho que a doutora Raquel se dispõe a propor isso no papel e a gente faz o encaminhamento do pleno para contar as sessões. Doutor Rafael. Senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito, senhora conselheira substituta Ana Raquel, a discussão aqui é oportuna. A auditoria que os auditores estão desvirtuados das atribuições constitucionais dele. A figura do auditor dentro do Tribunal de Contas, ela merece ainda maiores estudos e até divulgação e elaboração de trabalho sobre qual o real papel do auditor dentro do Tribunal de Contas. Tem um artigo muito bom que veio numa dessas revistas do Tribunal de Contas do Estado de Minas, de auditoria lá do conselheiro substituto Licurgo, e eu acho que toda a interpretação desse processo de atuação dos auditores tem que ser feito um raciocínio inverso do que está sendo proposto. Eu acho que a gente deve partir primeiro de uma análise das atribuições constitucionais do auditor. E quem é o auditor? Qual o papel dele no Tribunal de Contas? Auditor é membro do Tribunal de Contas, membro julgador. Ele não tem realmente que ficar dando parecer. Eu acho que essa proposta de alteração do regimento interno seria bom até para extirpar qualquer dúvida e aclarar mais o procedimento aqui. Mas, na minha opinião, essa disposição do regimento interno ela é inconstitucional. Ela é incompatível com a Constituição. Então, independentemente de alteração, claro, dentro da independência funcional aí até dos auditores aqui dessa casa, eles poderiam se abster de se manifestar na qualidade de parecerista nesses processos, tendo em vista que isso não está dentro da esfera de atribuições constitucionais dele, que tem como uma das principais alterações atribuições a substituição, tanto efetiva como eventual, de conselheiros titulares. É uma tendência, e acho que também poderia partir aí, ele como membro julgador, ele ser o juiz natural já de alguns jurisdicionados. Isso é vivenciado no Mato Grosso. Jurisdicionados, entidades da administração indireta e câmaras municipais não ficam sob a relatoria dos conselheiros titulares, ficam sob a relatoria dos conselheiros substitutos, inclusive como uma forma de agilizar. Por isso que eles têm tanta celeridade lá, porque eles distribuem o fardo entre os membros e aproveitam todo o potencial dos auditores, que é um potencial muito bom. Temos aí então essa possibilidade, a exemplo do que já acontece do Ministério Público no Mato Grosso. Temos ainda então, com relação especificamente a essa manifestação em todos os processos, acho que esse dispositivo é inconstitucional. Então
é possível já fazer a adequação procedimental, independentemente da alteração. Claro que essa alteração é bem-vinda para tornar mais clara e sanar eventual dúvida, mas estão aí exigindo que os auditores se rebaixem até da sua nobre função. É preciso também, tanto aí a auditoria quanto ao Ministério Público, são dois órgãos ainda muito tenres aqui, novos, que precisam ser desenvolvidos. Tem esse problema de constituição, afirmação e desenvolvimento aqui desses dois órgãos, até assimilar toda a importância e atribuição deles. Tem também que ver desse processo de desenvolvimento, eles necessitam de uma estrutura melhor de recursos humanos e materiais para conseguir desempenhar com contento isso. A auditoria, não sei, conheço mais ou menos a realidade deles, mas tenho certeza que pelo menos o triplo de servidores precisaria. Eles têm assim, a exemplo do Ministério Público, tem uma carência de pessoal muito grande. Então, para a gente conseguir desempenhar, é preciso fortalecer a auditoria e o Ministério Público. Fortalecendo esses dois órgãos, o Tribunal de Contas aqui do Estado de Alagoas vai estar sendo fortalecido necessariamente. Com relação à substituição, como é que fala? Fornecer ao auditor toda a estrutura e o aparato para promover essa substituição de forma adequada. Vejo a figura aqui do auditor fazendo uma correlação com o Poder Judiciário como um juiz convocado. Nos tribunais de justiça, até mesmo no STJ, existem ministros convocados. Eles atuam enquanto há vacância daquele cargo, seja por vacância ou impedimento, seja por uma licença médica, férias, tudo. O juiz de primeira instância é convocado e fica atuando naquele período necessário, substituindo o desembargador. Essa substituição ela ocorria de forma aleatória em vários tribunais. Veio o Conselho Nacional de Justiça e fez uma alteração feliz, que até na minha experiência eu auxiliei um juiz convocado e via que a estrutura era precária. Colocavam a distribuição de um desembargador, uma distribuição extremamente pesada, naquele período de substituição, sem dotar ali o juiz convocado de recursos humanos e materiais suficientes para ele responder àquela nova responsabilidade. E o CNJ veio padronizar e editou uma resolução falando o seguinte, mais ou menos em termos gerais. Quando houver substituição, o juiz convocado, o juiz substituto, ele vai praticamente encampar o gabinete do desembargador ou do ministro substituído. Ou seja, a partir do momento que o desembargador ou ministro, no nosso caso o conselheiro, se afasta por um longo período devido a alguma licença médica ou férias, até que é um período considerável, até porque são 2 meses de férias, então é bom já até ter uma norma fixa sobre isso. O conselheiro substituto que estiver fazendo as vezes dele usufruía de toda a estrutura do gabinete. Acho extremamente racional, até porque o conselheiro sai de férias e se o gabinete não tiver nenhuma orientação para o gabinete continuar o trabalho, os servidores ficariam ociosos, até se tivesse gabinete em dia como o de Vossa Excelência costuma ser. Sai de férias, acaba faltando trabalho para o pessoal, então otimizaria a utilização da estrutura do gabinete do conselheiro substituído. Então eu tenho algumas posições que é meio até eu sei que precisam ser amadurecidas, avançadas para até compatibilizar com a nossa realidade, mas eu acho que a análise tem que partir então do âmbito constitucional. É preciso fazer uma análise
natureza constitucional do cargo, das atribuições dele e ver se o regimento está adequado ou não. Eu acho que a forma de interpretar o regimento a ferro e fogo, você corre o risco de incidir em uma série de contradições com o próprio ordenamento jurídico, até mesmo porque o regimento interno aqui ele é dotado de uma série de falhas. Então, essa é a minha opinião. A alteração ainda independe dessa alteração para que já seja efetivada essa nova sistemática processual, mas seria bom mesmo para afastar qualquer dúvida. Essas são as considerações. Obrigado. Excelência. Só para fazer aqui uma luz à discussão, o Dr. Rafael falou a questão dos auditores serem membros julgadores do tribunal. Merece só uma burilada, uma lembrada nisso, que na verdade os auditores eles não seriam membros julgadores do tribunal, eles proporiam o voto. Na verdade, o julgamento seria dos conselheiros. Essa é a realidade dos tribunais, como costumam classificar subnacionais, que adotam o modelo constitucional. E posso citar aqui como exemplo, muito se fala de Mato Grosso, mas eu acho que temos como referência mais pertinho de seguindo o modelo constitucional, vou dar um exemplo, o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Este sim, lá a divisão é feita por 6 conselheiros e 3 auditores, porque o presidente, no caso, não é distribuído do processo, e lá realmente, claro, os auditores lá fazem proposta de voto, mas é a forma mais perto que nós temos do modelo constitucional. Então, acho que do Maranhão também é assim, não me recordo se Goiás é dessa forma. Então, Goiás só faz proposta, eu tenho conhecimento da realidade do estado de Goiás, aí eles fazem propostas de voto. De voto, né? Mas eu acho que é compatível, sim. Eu acho que quem substitui é membro do julgador. Não. Mesmo ele pode ser, inclusive, relator de um subgrupo. Não, na substituição, perfeitamente, ele está substituindo o conselheiro nessa forma definitiva, mas nas substituições eventuais e nos próprios processos que são distribuídos a eles pelo menos a adoção, como é feita de forma subnacional, é que os auditores fazem a proposição dos votos e os conselheiros deliberam. Mas não sou contra que isso ganhe um novo contorno, mesmo porque o tempo se encarrega da evolução constitucional, independente da mudança do seu texto, e a própria prática deixa isso muito claro, né? Só seguindo, então, a proposta inicial de Vossa Excelência, eu vou, junto com os demais auditores, fazer essa proposta, certo? Eu acho que o que o Dr. Rafael falou, de fato, faz sentido. A gente tem o amparo constitucional, que é muito maior do que o regimento, mas eu acho que, de fato, a gente ter o regimento de acordo com a Constituição é melhor ainda, e eu acho que ajuda a alinhar o andamento das coisas aqui dentro do tribunal, porque eu acho que o regimento sempre foi um documento que se respeita muito aqui dentro e que sempre se busca seguir o regimento. Então, eu vou fazer esse estudo e essa proposta, junto com os auditores e, como o senhor falou, com a ajuda do conselheiro Anselmo, para que a gente possa ou trazer para a segunda Câmara ou direto a algum conselheiro para que, pronto, para poder a gente... E Raquel, até com a participação muito importante do Ministério Público de Contas, claro, para dar também o apoio jurídico. Lá são mais 7 membros de vasta experiência em outros lugares. Eu acho que... Eu acho, veja só, eu tenho uma visão muito, desde que eu cheguei aqui, e a minha forma de ser, eu sou muito prático, tá? Eu acho que o regimento em si, ele é importantíssimo para você seguir, e dentro de um tribunal que já esteja vamos dizer assim, afinado. Qual é a afinação que eu digo? Se a gente tivesse hoje conseguindo trabalhar só com o ano anterior, a gente estaria no céu, porque você estaria, todas as coisas menores que pudessem passar, a gente estaria fiscalizando, não passaria nada. Por isso que já propus várias vezes, mas não chegamos ainda a um consenso. Aliás, nem discutimos o assunto, na verdade,
de a gente atacar o problema e não estar cuidando dos paliativos, entendeu? O paliativo ele é importante até para você ficar dentro da legislação, dentro da lei, ele é importantíssimo. Você afinar o regimento, a Constituição, a uma lei, eu acho perfeito isso. Mas a gente precisa se debruçar muito mais hoje com a realidade nossa e como resolver essa realidade. Nossa realidade, que nós estamos com... a gente pode estar afinado hoje nos gabinetes, afinado hoje na Procuradoria, no Ministério Público, mas não adianta, porque os processos estão encalacrados lá em cima. Se ele não vem para os gabinetes, nós continuamos no paliativo. Por quê? Porque qual é a realidade que a gente tem? Doutor Rafael, a gente está saindo 200 contratos em média, contratos em convênio do setor, e o setor recebe 1.000 por mês. Ou seja, está tendo um acúmulo mensal de 800 por processo. Essa é a informação do setor. Então, não adianta eu estar atacando aqui, eu ter a melhor legislação, eu ter a melhor afinação com relação a tudo, onde a gente vai continuar trabalhando obviamente isso aí é matemática, não tem como contestar igual lei, isso é matemática. Ou seja, nós vamos estar trabalhando sempre com defasagem de 5, 6, 7, 8, 9 anos, sei lá quantos. E o que é que torna a gente ineficiente para a sociedade como um todo e a pior imagem possível que a gente possa ter. Por quê? Porque a gente vai estar sempre correndo atrás de prejuízo. Ou seja, a gente vai ser eficiente num caso ou outro quando houver uma denúncia através de ouvidoria, ou uma pesquisa excepcional com relação a um concurso público, ou você tiver uma denúncia através da imprensa, ou seja, a gente fica pautado de vez de estar desempenhando a função que a gente precisa desempenhar em todos os processos da mesma forma. Então, eu acho que vamos corrigir isso aí, a proposta é essa, vamos trazer, o conselheiro Selmo pode ajudar bastante, o doutor Rafael, a gente propôs sair na regularização. Mas volto a dizer, toda vez que eu tenho oportunidade, a gente precisa estudar uma fórmula de realmente atacar onde está, ou seja, a movimentação processual, desde o protocolo até chegar aos gabinetes, ter um esquema de velocidade, isso aí é a implantação do plano de desenvolvimento institucional, que a gente já tem pronto. E outra coisa é o seguinte, o que é que a gente faz com o passado? E eu digo sempre, a gente não se faz omelete sem quebrar ovos. A gente vai ter que assumir alguns riscos? Vai, não tem dúvida. Como vai ser? A minha proposta eu já dei. Eu dei até, nem ideia minha não, copiando o que foi feito no Mato Grosso. Então, que é uma ideia que está surgindo como eficiência, o tribunal está se tornando tribunal de ponta, por quê? E ninguém está achando ruim porque aqueles processos foram sobrestados e está lá a relação, se houver algum problema, você vai lá e busca. O que a gente precisa é assumir a responsabilidade, todos, não pode ser conselheiro só, tem que ser todos os funcionários, todos os servidores, com relação, tomou a decisão, daqui para frente não pode mais acumular. E cada um trazer aquilo como se fosse a sua Bíblia profissional, de deixar efetivamente as coisas dentro de um parâmetro que a gente possa ser eficiente e trabalhar com o gestor, vamos dizer assim, no cargo, você está trabalhando sempre com o ano anterior. Eu acho que é esse o caminho, a gente tem que buscar, como diz, o modus operandi para a gente chegar nesse objetivo. Eu acho que é por isso, e essa é a proposta. Onde a gente for pegando, nós vamos solicitar, como eu falei, conselheira Selmi, a gente vai tentar batendo os problemas devagarzinho. Mas eu não quero tirar da cabeça de vocês, são cabeças não de vocês, de todos, até a proposta, como todo mundo está ouvindo nas salas e tudo, é que proponha qual seria uma fórmula da gente tentar resolver esse passado, né? Quando tiver o recurso necessário, fazer a digitalização desse passado, para que a gente possa ter ele nos arquivos e a qualquer momento usar. Ou seja, a gente efetivamente atacar o problema. Esse meu pensamento, e é nisso que eu luto sempre, para a gente tentar quem sabe um dia, eu acho que a gente tem um ISO, que é hoje que os tribunais já estão trabalhando com o ISO, né? De eficiência. Então, eu sou otimista, na minha vida eu sempre fui otimista, e vou fazendo pelo menos a minha parte. Excelente. Pode não, conselheiro. Otimista, eu acho que aqui todos temos que ser. Temos que ser de verdade. E como o senhor falou da questão do tribunal estar pautado externamente, não deixa de ser uma verdade. Agora também é uma constatação.
que todas as informações o tribunal detém, tem ou deveria ter. Agora, como é que se resolve isso? Esse que é o problema. Não acredito, pelo menos, Excelência, de agora em diante. Como é que se resolve isso? Pode simplesmente cumprindo as suas finalidades institucionais e constitucionais. Por quê? Auditando, fazendo auditoria. Com certeza o tribunal está ali com todas as informações aqui dentro, aptas, recebe os dados, trabalha e fornece à sociedade, que é o nosso chefe, as informações todas, inclusive cumprindo com suas funções as mais diversas que a Constituição já elenca, que outras leis trazem e outras vão trazer mais ainda. Então, se não passarmos primeiro por aí, a principal atividade do tribunal é dar uma resposta à sociedade, é julgar, mas só pode julgar bem, com certeza, se tiver um trabalho técnico amplo e excelente por detrás disso. Senão, estaríamos fadados a ficarmos aqui sempre discutindo isso e não vislumbrando um horizonte salutar a esta Casa de Contas. Eu gostaria só de complementar que, juntando um assunto que são as funções de auditoria, junto com essa questão levantada por Vossa Excelência dos processos antigos, sei que o estudo está para ser feito, a proposta também, mas só de citar um trabalho que foi feito no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Lembra aquele conselheiro, Anselmo, como é o nome dele? Aquele que veio, isso, que ele nos contou que os processos antigos, o que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul fez para trabalhar com os processos atuais foi distribuir os processos antigos entre os auditores, e os auditores é que fizeram todas as propostas de votos dos processos antigos e os processos novos ficaram com os conselheiros, até que as coisas se ajustassem. Não sei se essa seria a melhor forma, nem se seria possível pelo volume de processos, porque eu não tenho conhecimento do todo e da quantidade de auditores que existia lá ou não. Mas eu acho que são possibilidades que existem de aproveitar o que nós temos no Tribunal de Contas em termos de auditoria, tanto de função quanto do problema do tribunal, em nome de alcançar uma... No Rio Grande do Sul, acho que de saída são 7 auditores. Se não me falar a memória, são 7 auditores. De saída, são 7 auditores. Mas se você trabalha com mão de obra eficiente e quantidade boa, você tem condições de dar conta de alguma coisa. Eu acho que a junção das ideias, a Raquel me deu uma ideia boa. Veja só, ela pode ser junto, a ideia que eu copiei do Mato Grosso, né? Da seguinte forma: a gente já fez há 3, agora já são mais 3 anos, faz uns 4, 5 anos. Seguinte, nós trazíamos de uma vez só aqui tudo que fosse inferior, por exemplo, na obra de engenharia, de 80 mil para baixo, serviço que é 50 mil, né? O limite de dispensa de licitação. E aí, esses processos que estariam lá, ele automaticamente já desceria e já estaria tudo de uma vez. Eu acho que diminuiria muito o tamanho que fosse para a auditoria, mas eu acho que essa ideia ela pode até ter outras acopladas, mas eu acho que ela é boa no sentido de que você, por exemplo, não fez, né, radicalizei igual a minha proposta, de radicalizar, de botar tudo, por exemplo, pegaria os processos de grande monta, né? Você pegaria o grande monta e pegaria as prestações de contas antigas também, que aí teria que passar obrigatoriamente por aqui. Eu acho que essa proposta, Lembrando que a proposta tem que vir associada a uma estrutura. Estrutura, claro, não, mas Vossa Excelência colocou a estrutura que precisaria ter para funcionar. Claro, sem estrutura, aí é tirar um problema de lá e botar para cá. Não é por aí. Tá bom, você continua a facultar a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão da segunda Câmara, solicitando aos senhores conselheiros, senhora conselheira, e o senhor representante do Ministério Público, para que compareça na sessão da próxima segunda-feira, no horário regimental.